Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você pega trade a favor da tendência ou contra a tendência da forma correta. Eu vejo muita gente com bastante dificuldade para encontrar uma tendência vantajosa para pegar trade, ou então fica com medo de pegar o trade contra a tendência, achando que está fazendo muito errado, fica gastando muito tempo e energia em busca de localizar qual está sendo a tendência e muitas das vezes fica travado porque não entende qual que é a tendência do movimento, ou então até localiza a tendência e aí acaba entrando em qualquer lugar só porque identificou a tendência e entra em qualquer região, em qualquer movimento, e aí não vai resolver o problema, porque definitivamente você tem que trabalhar com contexto para você pegar bons trades e ter bons resultados. Você tem que estar simplesmente trabalhando em cima de contexto, reunião de conceitos, e é isso que eu vou mostrar aqui para você, como que você faz isso a favor da tendência, como que você faz isso contra a tendência e identificar a tendência. É extremamente mais simples do que você imagina, porque definitivamente é extremamente visual e é assim que seja, né? Tem que ser assim, tem que ser totalmente visual, porque se não tá visual a tendência, é porque definitivamente não tem uma tendência ali, entende? O mercado ele anda cerca de 70 a 80% de maneira lateral e somente 20, 30% em tendência. Esse é um dado de mercado real, então a gente sabe que grande parte do tempo o mercado ele tá realmente flutuando, ele tá realmente em equilíbrio, ele tá andando minimamente de lado. Agora, 20, 30% do tempo ele está em tendência. E essa tendência é evidente normalmente. Ele está realmente subindo, você sabe que ele está subindo porque está nítido. Ele está caindo e você vê nitidamente que ele está caindo e está nítido. Então, buscar por reunião de conceitos a favor desse flow faz muito sentido. Mas se o mercado reunir conceitos e construir um contexto operacional digno, que é o que a gente vai aprender aqui, cara, você pode pegar o trade até contra a tendência, que as probabilidades vão estar a seu favor e você vai ter um trade assertivo. Então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, entre no nosso grupo do Telegram, que tá lotado de conteúdo, tô sempre mandando vários conteúdos exclusivos sobre essas técnicas mais avançadas de trade lá no nosso grupo gratuito do Telegram. Então olha só pessoal, vamos lá. Aqui nesse movimento a gente tem um cenário interessante, quero mostrar alguns movimentos contra e a favor da tendência para vocês. Aqui a gente tem uma venda a favor da tendência e olha só o resultado dessa operação aparecendo aí em cima, mostrei lá no meu Instagram esse trade acontecendo. Temos aqui também esse trade que aconteceu agora há pouco, olha só. Esse movimento foi agora há pouco aqui na movimentação também com esse resultado e esse aqui é um trade contra a tendência. Então esse aqui é contra a tendência, aquele outro que eu mostrei ele agora e a gente vai mapear ele aqui é um trade a favor da tendência. Então a gente tem esses cenários para estar visualizando. A gente pode começar por esse outro cenário aqui, vamos falar sobre ele, porque esse aqui é um trade a favor da tendência e tem um contexto muito interessante nele. Como que você vai identificar a tendência? Quando ela está nítida, é assim que tem que ser. Então se você tira o zoom do gráfico, você começa a ter uma visão muito mais holística da movimentação e esse é o seu objetivo, ter uma visão mais holística. O que significa isso? Ter uma visão mais ampliada do movimento, uma visão não tão aqui no zoom, sabe? Muita gente fica vendo o mercado aqui no zoom, tem que tirar o zoom, ter uma noção do movimento, os interesses reais vão ficar muito mais evidentes. Você tira o zoom, você vê que o mercado está subindo, tá vendo? É nítido que ele está subindo, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai subindo, topos e fundos ascendentes, ele está subindo no movimento. Se você vai vindo mais aqui para trás, você vê aquilo que eu falei com vocês, ó. Se você começa a querer entender muito o movimento e ficar raciocinando demais, você acaba não tomando decisão nenhuma, porque aí ele... Normalmente você vai começar a ver ele meio andando de lado. Por quê? 70 a 80% do tempo o mercado está andando de lado, entendeu? Isso é dado de mercado real em qualquer mercado. A gente trabalha lá no time da Excelência Trade com todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas e desenhadas com antecedência aqui no time. Então é tudo igual para todos os mercados. Então todos têm esse dado, né, de andar 70 a 80% de maneira lateral. E aí você vai indo lá para trás, você vai ver tendência de baixa, tá vendo? Você vai ver tendência de alta. Então assim, aqui... No curto prazo, no movimento de agora, a tendênciazinha é de alta. Se você pegar esse trade, você está indo a favor desse movimento de alta aqui nesse momento, tá vendo? Então a gente começa a buscar por configuração e reunião de conceitos, porque não adianta você falar assim, identifiquei uma tendência de alta, vou comprar. Mas aonde que você vai comprar? De fato, comprar faz bastante sentido se o mercado gerar uma oportunidade. Então a gente precisa buscar por uma oportunidade de contexto, onde a gente vai reunir conceitos que apontam a possibilidade de compra naquela região e naquele momento. É o que a gente vai fazer aqui. Então o mercado ele começa a andar de lado aqui novamente, olha só, e você pode marcar a lateralização, porque o movimento em equilíbrio que o preço faz, ele te dá uma informação gigante de que para onde vai ser essa tendência. Toda tendência sai de um equilíbrio de preço, até por isso que o mercado anda muito mais tempo em equilíbrio do que em tendência. Toda tendência sai de um equilíbrio e toda tendência é definida a partir de um equilíbrio. O controle de mercado, que é o controle comprador e uma tendência de alta, ou então o controle vendedor e uma tendência de baixa, ele é desenvolvido, definido exatamente a partir do equilíbrio de preço.
Tudo é definido a partir do equilíbrio e dali vai sair uma tendência de alta ou de baixa e você consegue saber, prever para onde que vai ser quando você definitivamente entende o equilíbrio de preço. Então aqui a gente tem um desses, um equilíbrio. E qual que é a informação forte que esse equilíbrio especificamente mostra para nós? A gente vê que a resistência, que é essa parte de cima que a gente marcou, está sendo furada pelo preço. Ó, o preço furou ela aqui de novo. O mercado está furando a resistência facilmente. E o suporte está intacto. Nível de suporte o preço está respeitando. Isso significa que dentro do equilíbrio de preço, que nos dá a maior informação dos mercados financeiros, a gente tem níveis de demanda, níveis de suporte, que são zonas de demanda, sendo respeitadas pelo preço. E zonas de oferta, que é a resistência, não sendo respeitadas pelo preço. Então a gente sabe que não tem pressão de oferta nesses níveis de preço e tem uma pressão de demanda. Isso aqui alinhado com a tendência de alta que a gente acabou de ver, faz muito sentido. Porque, de fato, se a tendência de alta, maior probabilidade é que tenha maior pressão compradora e pouca pressão vendedora. E esse equilíbrio aqui em cima ele está te dando essa informação. Alinhado com a tendência, a gente já tem uma reunião de conceitos aqui apontando potencial comprador. E aí, normalmente, uma compra de alto potencial, seja seguindo a tendência ou contra a tendência, ela vem a partir da captura de liquidez abaixo de fundos. Sempre que você vai comprar com qualidade na compra, você tem que ver uma captura de liquidez abaixo de fundos, abaixo de um fundo expressivo, abaixo de um fundo significativo, ou então abaixo de um nível de suporte, que são fundos nivelados, tá vendo? Então aqui a gente tem fundos nivelados, a gente vai ter liquidez abaixo de fundos nivelados, o mercado furando os fundos, ele entra num ponto comprador profissional para você seguir tendência na movimentação. Isso é muito vantajoso. Se você for ver aqui no time da Excelência Trade, a gente mapeou esse cenário detalhadamente antes, assim como em todos os mercados, todos os dias, né, no nosso ambiente de prática do treinamento de Excelência Trade. Então a gente tem exatamente isso daqui, lá, preço indo ali embaixo e confirmando com esse gatilho de entrada, que é o choque de confirmação, embaixo desse fundo para seguir essa tendência, faz todo sentido. É o que a gente estava visualizando aqui nesse movimento. De fato, ele logo depois começa a querer desenvolver essa movimentação, ele vai capturando a liquidez abaixo dos fundos nivelados e, bum, desenvolveu aqui o choque de confirmação, que é exatamente o que a gente estava de olho lá. Ó. Tá vendo? Exatamente nesse movimento. Se ele fizer aquilo ali, você compra onde está circulado aqui, ó, tá vendo? Para aproveitar a movimentação de preço. Então ele já fez aqui o cenário, a gente pode até marcar o topo que ele quebrou. O mercado quebrou esse topo marcado em vermelho numa configuração que foi exatamente essa. Ó. 1, 2, 3 e quebrou os topos. Bum! Quando ele faz isso é o choque de confirmação, isso aqui é exatamente um gatilho de entrada. Voltou para o teste aqui, você tem uma compra para aproveitar o movimento de alta, que era exatamente aquilo. Ó. Só comprar ali e aproveitar esse movimento de alta de continuidade. Então, agora o que você tem que avaliar aqui é onde faz sentido entrar nesse movimento. E aí, cara, normalmente na hora que ele começa o teste aqui, já começa a fazer muito sentido você pensar em comprar nessa movimentação. Então você já pode colocar sua ordem por ali, stop aqui embaixo dos fundos, para aproveitar o movimento lá para cima que tende a se estender. Então a gente vê esse movimento lá, foi lá embaixo, pegou sua ordem e começou a desenvolver um movimento que se estendeu de fato lá para cima para você seguir essa tendência. Então isso aqui é um trade a favor da tendência, onde você reúne conceitos que são realmente relevantes para uma boa oportunidade de trade. Você tem uma leitura do equilíbrio de preço que te mostra realmente esse interesse comprador, a tendência evidente de alta, fundos nivelados de suporte nítido, que vai induzir muita gente a ficar comprando em suporte, então vai ter liquidez embaixo, todo mundo compra em suporte, então vai ter liquidez embaixo, o mercado vai fazer o natural, vai furar, vai limpar os stop loss da maioria dos traders e vai trazer confirmação, e aí você vai embora a favor da tendência. Esse aqui é um trade muito assertivo, a gente tem ali o cenário desenhado, só clicar nele, o pessoal lá do time só clicou e pegou o trade ali, porque é muito evidente que a gente tinha acabado de mapear o cenário. Então a gente sabe que isso aqui é um trade a favor da tendência. Logo depois aqui ele vai gerar um trade contra a tendência que a gente também mapeou lá no time. E aí depois eu vou mostrar ali para vocês que eu quero mostrar esse outro aqui, que foi esse trade que acabou de acontecer que eu mostrei para vocês, que foi esse resultado aqui que a gente teve nesse movimento, que foi um trade bem tranquilo contra a tendência nesse caso. Trade mais arriscado por conta de ser contra a tendência, mas tem contexto. Então ao mesmo tempo as probabilidades estão a seu favor e faz todo sentido você entrar no movimento. Então aqui a gente vê uma grande tendência de alta, olha só. O preço veio subindo aqui na movimentação nitidamente. Então, a tendência é de alta. Como é que ele está subindo forte? Beleza. Inclusive, a gente mapeou lá no time também essa compra aqui embaixo, essas marcações aqui, tudo a gente fez antes, detalhado lá no time. Logo depois o preço já pegou aqui na região, explodiu lá para cima. Então, a gente mapeou essa compra também lá detalhado. O preço veio nessa tendência. Você vai tirando o zoom aqui do gráfico, o que você consegue visualizar, pessoal? A gente começa a visualizar topos expressivos no movimento. E o mais expressivo é esse daqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Sempre que o mercado vai fazendo essas estruturas e ele deixa esses topos expressivos, principalmente quando ele quebra a mínima,
com o movimento de baixa de interesse, tá vendo? Ele valida aquele topo lá em cima como um topo válido de liquidez. Então aqui em cima a gente tem bastante liquidez. E aí aquilo que eu falei com vocês lá na compra, eu falo aqui na venda. Para você ter uma venda de alto potencial, uma venda de qualidade, o mercado tem que capturar liquidez em cima de topos, de preferência. Beleza? Então ele capturando a liquidez em cima dos topos, ou seja, quebrando esse topo aqui para cima, ele entra num ponto de venda profissional, muito vantajoso. E muitas das vezes um trade contra a tendência, que é esse daqui, ele está indo a favor de uma tendência maior, que no caso é de baixa. Então a tendência aqui de alta. Agora a tendência maior, que é uma tendência um pouco mais vantajosa muitas das vezes, ela nesse caso é de baixa e está aí bem evidente. Tá vendo? Você tira o zoom do gráfico, você vê que o preço está caindo bastante. E essa alta toda aqui que a gente está vendo é uma tendência terciária, tá vendo? Então esse aqui é um trade contra a tendência, mas é um trade contra a tendência de maneira inteligente, porque no final das contas você está indo a favor da tendência secundária e indo contra a tendência terciária. Então tendência terciária é esse movimento mais curto, tendência secundária é esse movimento mais muito maior, muito mais expressivo. Tá vendo? Essa tendência de baixo que está muito mais relevante. Então, com certeza, continua sendo um trade contra a tendência, porém a favor de uma tendência mais valiosa, beleza? Então, isso é um valor importante também para você pegar trade contra a tendência, mas de maneira inteligente, que seria exatamente esse. E aí, e com contexto, obviamente. Então, ele capturando a liquidez aqui em cima, olha só o que ele vem fazendo para nós. Olha essa renovação de máxima que ele está fazendo aqui. Tá vendo? Ele está renovando esse topo por meio desse movimento. A gente pode até dar uma continuidade ali. Ó. E olha só o RSI, pessoal. Isso aqui é a força relativa, né? O RSI ele mede exatamente a força relativa do movimento. Aqui no preço a gente vê o ativo subindo, renovando as máximas, muito nitidamente. E aqui no RSI o preço caindo, sem renovar os máximos, tá vendo? Então a gente tem uma divergência, a força relativa não está acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso remete a uma fraqueza latente no movimento de alta, pelo menos momentânea, né? Momentaneamente o preço está subindo sem interesse de subir. Por mais que ele esteja saudável nessa tendência de alta, ele está dando uma informação aqui que ele pode fazer algum tipo de correção um pouco mais significativa. E isso é importante. Por quê? Porque a gente sabe que ele está numa zona de venda vantajosa aqui em cima desse topo. Então isso é muito vantajoso e valioso aqui para nós, porque aí a gente, visualizando uma confirmação, a gente tem um bom cenário. Então a gente deixa o preço andar, ele começa a querer confirmar para nós. Bum! Confirmou para nós aqui a movimentação, perfeito. Então isso aqui é um cenário de choque de confirmação, onde o preço fez exatamente isso aqui, ó. 1, 2, 3 e depois 1, 2, 3. Quebrou os fundos, tá vendo? Esse movimento é muito vantajoso, que é isso daqui, ó. Tá vendo? Ele quebra esse fundo aqui, que é um fundo válido, por meio de um movimento fazendo 1, 2, 3. 1, 2, 3, quebra o fundo. Tá vendo? Isso aqui é um choque de confirmação, um gatilho de entrada também muito vantajoso para esse tipo de operação, para esse tipo de localização do preço. E isso daqui era algo que a gente estava muito de olho lá no time do Excelência Trade também, essa possibilidade de venda desenhada ali, só você clicar e pegar o trade. Olha lá, ele subindo mais um pouco onde ele estava, quebrou os topos ali em cima, tá vendo? Fazendo para nós um bom choque. Olha lá, quebra o fundo com intenção da oferta. Na hora que ele voltar ali é só vender e aproveitar o movimento. Ela está desenhado, limpando a liquidez ali em cima do topo, tá vendo? Que é a região que a gente estava de olho ali agora. Ó, exatamente a zona, tá vendo? Perfeito. Deu a puxadinha para cima realmente, ele estava aqui, né? Ó. Puxou para cima e fez o cenário aqui, a gente tem a venda para aproveitar o movimento. Perfeito. Então ele está fazendo a confirmação, que é o que tinha que fazer lá, igual a gente falou. Perfeito. Que é esse movimento que a gente acabou de ver. Quando ele voltar aqui, a gente tem uma venda com o stop lá em cima dos topos para levar, cara, pelo menos até aqui nessa região, ó, que é um POI, uma zona de demanda que o mercado tende a segurar. Tá vendo? Ele está nessa tendência de alta e ele faz esse movimento. Ó, 1, 2, 3, quebra os fundos e continua subindo no movimento. Isso aqui cria uma zona de demanda aqui muito relevante. Muito relevante. Sem contar que, além desse movimento, aqui a gente tem outro, ó, igualzinho, mais micro. Exatamente nessa região. Ó. 1, 2, 3, quebra os fundos e continua explosivo no movimento. Então isso aqui é uma outra zona de demanda muito vantajosa que está dentro da zona de demanda maior, ou seja, que tem uma zona de demanda muito relevante para seguir tendência no movimento, é um baita ponto de alvo, por mais que o trade não seja um trade muito grande, mas definitivamente tem contexto para essa venda, mas não tem contexto para você ficar segurando isso aqui muito tempo, que o ativo está subindo saudável e tem zonas de demanda aqui que ele vai ter dificuldade de passar por ela. Então um ótimo ponto para você estar trabalhando de alvo. O mercado vai lá em cima, pega a sua ordem, bum, desenvolve o movimento
lá para baixo e a gente tem um trade de 3 vezes o risco-retorno, extremamente saudável para você aproveitar a movimentação, nesse caso contra a tendência. Naturalmente, o movimento contra a tendência não é sempre, mas ele costuma ser um pouco menor. Não é um trade que você vai segurar ele muito, porque naturalmente você está indo contra o flow, é mais arriscado você ficar segurando muito. Agora, facilmente você pode pegar porque tem contexto, entende? No final das contas, cara, você vai estar lucrando na movimentação com muita tranquilidade porque tem contexto para você pegar esse trade. É um trade inteligente no movimento, que foi exatamente esse daqui que a gente estava observando agora ali. Então ele acabou de acontecer. E aí aqui a gente tem um outro cenário, nesse caso a favor da tendência, muito vantajoso também, que é nesse flowzinho de baixo. Tá vendo? O mercado tá caindo, tendênciazinha de baixo. Ó. O mercado abriu aqui, deu uma puxada para cima e veio caindo. Topos e fundos descendentes, vem caindo na movimentação. Aqui tem uma venda que ele gerou, foi nesse movimento, mas ele está aí nesse flowzinho, né? Se você vai tirando o zoom aqui do gráfico, você vê que ele está caindo, tá vendo? Ó, topos e fundos descendentes, tá numa tendênciazinha de baixa, tá vendo? Então a tendência é de baixa, então é a favor da tendência. Você pegar uma venda aqui é a favor da tendência. E aí a gente vê que ele cria aqui a nossa zona de oferta, tem algumas informações importantes nesse movimento, por exemplo, quando você puxa o RSI nesse caso, você vê que não tem ali uma divergência, tá vendo? Você vê que não tem uma divergência, o preço está caindo, o RSI não está caindo igual ao preço, mas está caindo também, tá vendo? Você vê que o RSI ele vem renovando as mínimas. Olha lá, não está igual, o preço está caindo bem mais do que o RSI, né, em perspectiva ali. Mas não tem divergência. Isso significa que, querendo ou não, o preço está caindo normal, está caindo saudável. Isso é vantagem para você buscar um trade a favor da tendência, entende? Se tivesse divergente, mostra que ele está caindo sem interesse de cair. Pode ser que momentaneamente, pelo menos, ele dê umas puxadas para cima com mais facilidade, entendeu? Ele respire. Pode ser que depois ele até caia mais, mas a chance dele dar umas respiradas é maior, igual aquele cenário que a gente acabou de mostrar aqui, essa venda. Ele estava muito divergente, então não significa que ele vai cair infinito. Mas significa que ele pode dar umas reações boas igual ele deu aqui, entendeu? Porque está divergente. Nesse caso não tem divergência, então ele está caindo relativamente saudável. Então favorece você ir a favor desse flow. Então isso é uma informação importante. Se você for ver aqui, você visualiza uma zona de oferta sendo criada, que é muito parecido com aquelas de demanda que eu acabei de falar aqui, que a gente estava usando de alvo. Aqui ele cria umas de oferta, que você pode estar vendendo nelas, obviamente, assim como você pode estar comprando nessa zona de demanda aqui. Por isso que era bom para alvo, já que você está vendido no movimento. Nesse caso, a gente está querendo vender, e a zona é de oferta, então faz todo sentido. Então o mercado faz ela aqui, ó, 1, 2, 3, quebra o topo e puxa forte para baixo. Isso aqui é um POI sendo desenvolvido, uma região institucional, você pode marcar toda essa região aqui, que é uma zona boa para venda, tá? Toda a região ali, você pode puxar o volume profile, inclusive, em todo esse movimento de baixa e bum, a POC dá exatamente em cima dessa região, tá vendo? POC do volume profile, isso aqui mostra que é uma região com muito volume concentrado, uma zona de valor, uma região de oferta, nesse caso de oferta, pode ser de demanda, né? Oferta e demanda, mas é uma zona boa de oferta, exatamente numa zona escondida no gráfico, né? Então, bem interessante esse movimento. E aí a gente tem aqui a possibilidade de entrada nessa região com stop em cima dos topos para aproveitar um trade aqui que vai ser a favor da tendência tranquilamente no movimento. Tá vendo? Só ele ali pegar sua ordem, bum, desenvolver a movimentação a favor. Trade bem tranquilo e bem bacana na movimentação de preço do ativo. Então isso aqui é um trade a favor do flow, muito alinhado, com um alinhamento de conceitos muito interessantes aqui. E esse trade era algo que a gente também estava observando lá no time, a possibilidade de venda nessa região. Olha lá, ele estava já desenvolvendo o cenário, tá vendo? Olha lá a zoninha de oferta ali, igual eu estava falando com vocês. Ou o volume profile a gente puxando lá no time. Beleza. Ele voltando ali, a gente tem uma venda de continuidade, tá vendo? Perfeito. Então foi o cenário que ele fez aqui. Gera esse cenário de continuidade. É um trade simples para seguir a tendência, mas com uma reunião de conceitos importantes, localizando um ponto X ali, um ponto-chave realmente para você estar buscando essa venda. A gente tem outro cenário aqui muito bom também para seguir tendência, que é uma tendência de alta bem nítida, tá vendo? Na verdade o preço andando de lado aqui bastante tempo, mas se a gente sobe lá para o 15 minutos do tempo gráfico, olha só, aqui tem vários prints lá dos antes e depois nossos lá do time, tudo mapeado antes com antecedência, né? Todos os movimentos, aqui se você for ver, por exemplo, aqui a gente mapeou antes, aqui a gente mapeou, 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 esse aqui agora a gente mapeou. Então, vários e vários trades tudo seguido, só esses dias aqui nesse movimento.
tudo desenhado antes ali que eu estou mostrando para vocês, então isso ajuda demais a você internalizar todos os conteúdos, lembrando que o treinamento Excelência Trade com esse ambiente de prática diário tá de vagas abertas com desconto de mais de R$1.000, dá uma olhada na descrição do vídeo que você vai ver exatamente isso, entre lá no nosso grupo do Telegram também que é gratuito, tá cheio de conteúdo legal, vale a pena estar lá conosco que você vai aprender muito todos esses detalhes com facilidade, porque você vai ver que o trade é muito mais simples do que parece. Então a gente vê aqui que a tendência é de alta, tá vendo? O preço está subindo, não tem nem como, está subindo muito no movimento. Então, pegar uma compra aqui vai ser a favor da tendência, sem dúvidas, tá? E aí a gente pode vir lá no tempo gráfico pequeno e a gente vai visualizar aqui esse movimento acontecendo, olha só. O preço desenvolve aqui uma zona de demanda, que ela é criada exatamente daquele jeito que eu mostrei para vocês, olha só. Aqui a gente está com a POC em cima, deixa eu tirar para vocês visualizarem melhor. Olha só o movimento. 1, 2, 3... quebra os fundos e puxa para cima. Isso aqui cria uma zona de demanda. Esse movimento é ótimo para criar o POI, né? Que é uma zona de demanda muito forte. E aí você já viu ali que tem uma POC em cima, que é a região do volume profile. Então você puxa aqui o volume profile, boom, a POC dá exatamente em cima da região. Então é uma baita zona de volume concentrado, uma região muito boa de demanda para você pegar trade a favor do flow. Ainda mais se ele trouxer uma reunião de conceitos e confirmar essa região. Então é o que ele está fazendo aqui em cima. Ele está reunindo conceitos e confirmando para nós esse movimento. Ele vai criando o nível de suporte, tá vendo? Andando de lado. Então a gente sabe que tem liquidez embaixo dos fundos nivelados, igual a gente falava lá naquele primeiro cenário agora há pouco. Então tem liquidez aqui embaixo. Se o mercado capturar aqui embaixo, a gente tem um cenário comprador, era o que a gente estava de olho lá no time detalhado. Olha lá, perfeito, tá vendo? Já está até aqui. Olha lá. Fez ali a confirmação, pegando na zona de demanda, limpando a liquidez daquele suporte. Beleza, só comprar e aproveitar o movimento. Bem simples. Desenhou aquilo ali no gráfico, o mercado logo depois foi lá, limpou a liquidez, pegou na zona de demanda e bum, ó, o interesse entrando, tem que quebrar topo. Esse interesse comprador ele tem que ser um movimento sustentado de preço. O que significa isso? O movimento sustentado de preço é aquele que sobe com candles mais cheios, ou então cai com candles mais cheios, mas ele quebra estruturas, ou seja, ele renova máximos, ele quebra topos expressivos minimamente, ele faz essas quebras de estruturas, quebra topo, renova máximo e tudo mais. Então é o que ele fez aqui, ó. Esse movimento de alta ele é sustentado, ele sobe com intencionalidade, candles cheios e quebra topos, quebra estrutura, que era o que a gente queria ver, ela quebra topo com interesse comprador, tá vendo? Movimento de alta. Então é o que a gente estava observando aqui, então a gente pode até marcar esse topo aqui em cima, né, que é o topo que quebrou, esse topinho vermelho, inclusive fazendo aquele movimento que eu falei com vocês de 1, 2, 3, quebrando o topo, tá vendo? Perfeito. Na hora que ele voltar aqui no teste já tem uma compra. É aquilo que eu falei com vocês, cara. Aqui o teste é o de menos. Aonde que ele voltar um pouquinho ali, seu stop tem que ficar embaixo dos fundos para aproveitar o movimento explosivo lá para cima, porque o contexto já está todo estruturado. Agora é só tacar a compra e aproveitar o movimento. Então, de fato, ele vai lá, pega a ordem, né? E vai desencadeando o movimento aos poucos, né? Ele vai subindo da movimentação. Esse aqui vai ser um trade explosivo e gigante lá para cima, onde a gente sabe que o ativo vai desenvolver muito bem, porque ele está indo a favor da tendência. Então tem um valor a mais, tem um valor agregado a mais no movimento que faz total diferença, tá vendo? Então ele vai enrolando, vai enrolando e vai enrolando, e aí a gente vai vendo essa movimentação acontecendo e desenvolve esse cenário que foi embora lá para cima, vai andar bem mais, tá? Ele vai subir muito aqui nesse movimento, mas é um trade bem interessante já, onde tem uma reunião de conceitos muito forte. Então isso aqui é importante. Percebe? O que você tem que ter? Reunião de conceitos. Pra você pegar um trade contra a tendência ou a favor da tendência, tem que reunir conceitos que façam sentido. A partir do momento que você reúne bons conceitos, você tem ali boas possibilidades de trade, boas oportunidades. Mas para isso você precisa ter uma leitura gráfica correta dos interesses do preço. Então entender que um conceito vai ter um valor e vários conceitos juntos mostrando a mesma coisa vai ter um valor muito maior, é o que você tem que virar a chave. Porque você viu, eu reúno várias coisas aqui e a gente localiza uma possibilidade de compra. Aí pode ser contra ou a favor da tendência que você vai ter um trade provável ali, entende? Com as probabilidades a seu favor e assertivo. Beleza, pessoal? Entre no nosso grupo do Telegram, você vai ter ali vários conteúdos legais que é gratuito, tá? Tá aqui na descrição também e no comentário fixado aí embaixo, beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo. Fui! Valeu!